Olá a todos! Vamos resolver um exercício de variáveis complexas que foi inclusive uma questão sugerida pelo Solon Oliveira. E a questão é essa que está posta aí. Prove que se f de z tende a zero, com z tendendo a z0, e g de z é limitada numa vizinhança de z0, então produto de f vezes g tenderá a zero com z tendendo a z0. Enuncie e prove a proposição análoga no caso em que z tende a infinito em vez de z tender a z0. Então, o que nós vamos fazer aqui para entender esse exercício? Nós vamos destacar, vamos dizer assim, as nossas hipóteses. Então, a primeira hipótese que nós temos, que eu vou destacar aqui, é o fato da função f de z tender a zero com z tendendo a z0. Então vamos entender primeiramente o que significa isso aqui. Isso significa o seguinte, que dado um epsilon positivo, existe, e aí aqui como vai aparecer vários tipos de deltas, né, vamos colocar assim, eu vou colocar assim, existe um delta 1 positivo, tal que se z está próximo de z0, e aí próximo em que sentido? Se z pertence à bola centrada em Z0 e raio delta. Se isso ocorre, então, como aqui a gente está falando de f de z tender a zero, a gente diz que o f de z menos o zero, que aí no caso vai ficar só o f de z em módulo, é menor do que epsilon. Então essa primeira informação aqui, eu estou destacando isso aqui, f de z tender a zero com z tendendo a z0. Agora nós vamos trabalhar com essa afirmação aqui, ó, essa hipótese. G de Z ser limitada numa vizinhança de Z0. Então o que isso significa? Isso significa o seguinte. Quando você tem um Z0 aqui, só para fazer um pequeno desenho, quando você tem um Z0 aqui, existe algum conjunto maluco, digamos V, e aí esse conjunto pelo menos tem que ser aberto, de tal modo que todo Z que está aqui dentro cumpre essa propriedade de G de Z ser limitada. E aí eu posso simplificar isso aqui dizendo que existe alguma bola centrada em Z0 que também cumpre essa propriedade. Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou traduzir de uma outra maneira, que é a seguinte. Existe um delta 2 positivo, tal... Ah tá, além disso, né? E um número real m maior ou igual a zero, tal que para todo z pertencente à bola centrada em Z0 e raio delta 2, nós vamos obter que o módulo do G de Z, limitada por M, significa que é menor ou igual ao nosso M maiúsculo. O nosso objetivo, eu vou destacar na cor verde, é mostrar que o produto F vezes G tenderá a zero com Z tendendo a Z0. Só que vamos já projetar as contas, né? Na hora que a gente vai fazer o produto, fatalmente a gente vai usar o fato de que o produto do módulo é o módulo dos produtos. E aqui vai aparecer um epsilon vezes m. Então, como no fim nós vamos querer mostrar que o produto f vezes g tem que ser menor do que um epsilon, o que eu vou fazer? Já que esse delta é dado, eu vou simplesmente, ao invés de trabalhar com f de z em módulo menor do que epsilon, vou trabalhar ele como sendo menor do que epsilon sobre m. Porque aí na hora que eu realizo o produto vai dar epsilon. Então vamos agora sim para o que nós queremos. Então, dado o epsilon positivo, dado um epsilon positivo, agora nós devemos expor quem é o delta. Nós devemos apresentar o delta. Então, quem vai ser o delta que nós vamos tomar? O delta ele vai ter que ser o menor, o mínimo,
entre o Δ1 e o Δ2. Ou seja, o delta, aqui lembrando que eu havia esquecido de colocar, Δ1. Então, o delta ele vai ter que ser menor do que o Δ1, menor do que Δ2, menor ou igual, na verdade, de tal modo que a bola centrada em Z0 e raio delta esteja contido tanto nessa bola aqui, quanto nessa bola de baixo aqui. Então, ao fazer essa consideração, note que para todo Z pertencente à bola centrada em Z0 e raio delta, e aqui vale esse destaque, né? Ele vai estar contido tanto na bola centro Z0 e raio delta1, quanto contido na bola de centro Z0 e raio delta2. Essas duas coisas ocorrem. Só que aí o que acontece? Para todo Z nessas condições, o que nós vamos ter? Vamos lá, vamos desenvolver a nossa conta. Vou até deixar aqui cor branca para facilitar. Então, o módulo de f de z vezes g de z, devemos mostrar que ele é menor do que epsilon. Então, ele, usando a propriedade do produto dos módulos, é o módulo de f de z vezes o módulo do g de z. Só que aí, lá vamos. Então, isso aqui vai ser menor que... Vamos lá. Essa primeira informação aqui, que eu vou chamar de 1, ela vai vir desse fato aqui. Então, esse cara vai ser menor do que epsilon sobre m. E aí eu vou usar o segundo fato aqui no 2, que é esse camarada aqui, para dizer que ele vai ser menor que m. E epsilon sobre m vezes epsilon é igual a epsilon. Então o que eu estou concluindo? Que para todo z pertencente à bola de centro Z0 e raio delta, o produto f vezes g em módulo ele é menor do que m. Portanto, isso implica o quê? Que o f de z vezes g de z tenderá a zero quando z tende a z0. O exercício também pede para enunciar, em vez de z tendendo a z0, z tendendo a infinito. Então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que o exercício está pronto, pedir o seu like, mas além de pedir o seu like, nós vamos agora só fazer alguns ajustes. Então, aqui, o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse existe delta1 por um K1, de tal modo que eu vou considerar Z fora de K1, ou seja, que Z pertença ao complementar de K1. Por que isso, professor? Não entendi. Pensa o seguinte, digamos que você tem aqui o Z0 aqui. E aí você considera uma bola centro Z0 e raio K. Quando você considera Z fora dessa bola, você está considerando esse espaço aqui. E a ideia é pensar agora num K muito grande, para justamente só trabalharmos com valores bem grandes em módulo. Então, quando o Z ele é bem grande, e aí para dizer que ele é bem grande em módulo, eu uso essa restrição, nós vamos ter essa condição, que afinal de contas f de z tende a zero. E aí aqui, no caso, estou trocando z tendendo... Opa, deixa eu voltar aqui. Só um instantinho. Eu sem querer... Isso. Z tendendo a infinito. E aqui, novamente, nesse exercício, GZ tem que continuar a ser limitado em uma vizinhança de zero? Não. Na verdade, agora G de Z vai ter que ser limitada pensando agora para Z muito grande. Porque já que o Z vai tender ao infinito, então o que eu vou fazer? Vou trocar esse delta 2 aqui pelo K2. E vamos ter essa condição.
Então, como nós vamos poder traduzir isso? G de Z ser limitado numa vizinhança de Z0. Nós podemos pensar assim, que G de Z é uma função limitada para, ou a gente pode dizer assim, para um conjunto complementar de uma bola de centro Z0 em um raio R, ou a gente pode dizer que G de Z fica limitado para Z em módulo muito grande. Existem diversas formulações que nós podemos criar aqui. E aí o que acontece? Nesse caso, voltando aqui, o nosso delta em questão, na verdade, o nosso K em questão, deixa eu só colocar na cor amarela, ele vai ter que ser agora o máximo entre K1 e K2. E aí é só trocar o delta por K1 e no caso, só esqueci de destacar, lembre-se que esse Z tem que estar fora, né, da bola de raio K2, centro Z0 e raio K2. Aqui novamente tem que estar fora, então tem que estar no conjunto complementar, raio K, e assim por diante. A demonstração acaba sendo análoga, e aí o que acontece? A gente conclui que isso aqui é verdade quando Z tende ao infinito. Então a única coisa que a gente precisa fazer é como nós vamos descrever esse Z tendendo ao infinito. A gente pode simplesmente que ele está fora de uma bola de raio K, e aí a gente faz o K arbitrariamente grande, então isso força com que o Z em módulo seja arbitrariamente grande. Então espero que tenha ficado claro a solução desse exercício. Peço que curtam, que deem feedbacks, e até a próxima.